Olá, estudantes! Vamos hoje para a nossa 100ª aula. Eu já começo a aula parabenizando muito vocês. Vocês são muito especiais por estarem aí cuidando do intelecto de vocês e assistindo as videoaulas. É sempre bom a gente fazer aquele lembrete, né? Por mais cansativo que pareça ser, mas a gente tem que fazer o lembrete para que os alunos que têm acesso ao aplicativo do Classroom responder ao formulário de questões e clicar no link para validar a presença de vocês. Certo? Vamos começar a nossa aula, então? Vamos ver o que preparamos para hoje. Então, os objetivos da nossa aula de hoje consistem em ler textos do gênero discursivo literário. A gente vai trabalhar com lendas africanas. Vamos identificar a finalidade de textos desse gênero, inferir o sentido de palavras ou expressões e interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso. No caso, a gente vai trabalhar mais com imagens hoje. Ok? Convido vocês, então, para a gente fazer a leitura do nosso primeiro texto. Lenda do sapo e a cobra. Certo dia, um sapo estava caminhando e avistou um animal fino, comprido e brilhante. O sapo perguntou: "Oi, que você faz estirada pela estrada?" A cobra respondeu: "Estou tomando um solzinho. Sou uma cobra. E você?" "Eu sou um sapo. Você gostaria de brincar?" A cobra aceitou e eles brincaram a tarde toda. A cobra ensinou o sapo a rastejar e subir nas árvores, e o sapo ensinou a cobra a pular. Eles se divertiram muito e, ao final do dia, cada um foi para a sua casa, prometendo se encontrar no dia seguinte. Quando o sapo encontrou sua mãe, contou o que tinha acontecido, que conheceu uma cobrinha e ficaram amigos. Sua mãe não gostou e falou: "Você devia saber que a família da cobra não é legal. Eles são venenosos. Não quero mais que brinque com cobras e nem rasteje por aí." A cobra, quando chegou em casa, mostrou à sua mãe que sabia pular e disse que foi o sapo que a ensinou. Sua mãe também não gostou e disse: "Nós, cobras, não temos amizade com sapos. Eles servem apenas como comida. Não quero que brinque com o sapo e pare de pular." Quando se encontraram, a cobra pensou em devorar o sapo, mas depois se lembrou daquela tarde de brincadeiras e correu para o mato. A partir de então, eles não brincaram mais, mas sempre ficam estirados no sol, pensando no dia em que foram amigos. Então, vamos fazer uma reflexão aqui sobre as palavras que foram negritadas e que foram grafadas na cor vermelha. Observem ali a palavra falou na segunda linha do nosso slide, do nosso texto, né? Então, você tem ali, sua mãe não gostou e falou, 2 pontos, na outra linha, parágrafo e travessão. A gente vai ter aqui a reprodução do discurso direto, que é a fala direta do personagem. E falou, é o verbo falar, é um verbo de elocução, né? Quais são os verbos de elocução? São os verbos que permitem introduzir um discurso direto no texto, né? Na sequência, a gente tem mais uma palavra negritada, sublinhada ali na cor vermelha, né? Grafada na cor vermelha, que é a palavra disse, né? Na frase, sua mãe também não gostou e disse. Então, observem que disse é do verbo dizer. Eu sei que é verbo porque eu posso conjugar. Eu digo, tu dizes, ele diz. E por aí vai. Então, percebam que disse, falou, são verbos de elocução porque eles anunciam que na sequência virá a fala direta do personagem, ou seja, o discurso direto, né? E para o discurso direto a gente utiliza 2 pontos, parágrafo, travessão, nesse caso. Em outros casos, em textos argumentativos, dissertativos, né? Ou mesmo em textos literários, é possível utilizar também as aspas como marcação de discurso direto, para representar a fala direta de alguém ou dos personagens. Muito bem. Vamos aprender, então, com mais profundidade, quais são os verbos de elocução. Vamos ler aqui comigo. Perguntou, verbo perguntar. Eu pergunto, tu perguntas, ele pergunta, né? Respondeu, vem do verbo responder. Disse, do verbo dizer. Falou, verbo falar. Exclamou, verbo exclamar. Pediu, verbo pedir. Afirmou, verbo afirmar. E explicou, verbo explicar. Como que eu sei que são verbos?
Qualquer um desses eu posso conjugar em todos os pronomes pessoais do caso reto ali, eu, tu, eles, nós, vós, eles, né? Ele, ela, eles, elas, para a terceira pessoa do singular e plural. Então, a gente pode pegar, por exemplo, aqui o verbo pedir. Eu peço, tu pedes, ele pede. Eu pedi, tu pediste e ele pediu. Então, eu já sei que essa palavra é verbo dentro das classes gramaticais da nossa língua portuguesa. Então, vamos memorizar que esses são verbos de elocução. Por que é importante a gente aprender? Porque na hora que a gente é solicitado a produzir um texto narrativo e a gente quer fazer o discurso direto, nós não precisamos de ficar repetindo palavras no texto, né? Porque do ponto de vista da linguística, não fica muito elegante, né? A estilística do texto quando a gente começa a repetir palavras num texto. Então, quando eu preciso de um verbo de elocução para anunciar um discurso direto, eu posso utilizar sinônimos. Né? Então, nós temos ali várias palavras que podem nos ajudar com relação a isso. Né? O verbo perguntar, o verbo dizer, o verbo falar, exclamar, né? E por aí vai, ok? Vamos fazer um exercício para a gente ver se vocês estão captando? Então, sublinhe os verbos de elocução presentes nesse fragmento. Eu vou deixar vocês fazendo essa atividade e na sequência a gente retorna. Retornando então, pessoal, observem lá. Quem conseguiu perceber, né, ali que a palavra perguntou no final da segunda linha ali na frase, é um verbo de locução, né, porque anuncia ali um discurso direto, na sequência vem parágrafo, travessão, oi, que você faz estirada pela estrada. Então, eu pergunto, tu perguntas, ele pergunta, eu perguntei, tu perguntaste, ele perguntou. Temos aqui um verbo de locução. E também quem sublinhou aí o verbo respondeu, né? Respondeu está flexionado ali na terceira pessoa do singular, porque se refere a ela, né? A cobra respondeu, então ela respondeu. Se fosse para conjugar, né, nós teríamos ali o pretérito perfeito, lembram? O passado, eu respondi, tu respondeste, ele respondeu. Ou ela respondeu, como é o caso aqui. Então, parabéns para quem conseguiu captar aí esses dois verbos de elocução. Vamos para o exercício 2? Observem lá o nosso quiz. O fragmento abaixo indica que tipo de discurso. Certo dia, um sapo estava caminhando e avistou um animal fino, comprido e brilhante. O sapo perguntou: oi, que você faz estirada pela estrada? E agora? Vocês têm ali as alternativas e a gente volta para conferir.
Então, galera, olha lá, acertou quem identificou ali no início do nosso enunciado a presença da voz do narrador, né? Então, quando a gente tem ali no início, certo dia, um sapo estava caminhando e avistou um animal fino, comprido e brilhante. O sapo perguntou. Nesse momento, a gente tem a voz do narrador. E, na sequência, a gente tem um discurso direto, né? Contendo ali uma citação direta da fala do personagem. Ok? Parabéns por terem aí tentado fazer e até alguns acertado mais essa. Vamos para o terceiro exercício de hoje? Localize no fragmento abaixo uma situação inexequível, que não poderia acontecer, executar-se na realidade. Então, que situação que no nosso cotidiano, na nossa vida concreta do dia a dia, seria irreal, não poderia acontecer porque não teria elementos concretos, materiais para se concretizar na prática da realidade. Tá? Então, aqui a gente tem o fragmento, eu vou deixar vocês analisando e a gente volta na sequência.
Voltando ao nosso terceiro exercício, então, galera, observem lá que momento desse texto, né, desse fragmento da história que a gente considera que não seria possível de acontecer na prática, no cotidiano, na realidade do dia a dia nosso. Então, observem lá. Na fala, você gostaria de brincar? A cobra aceitou e eles brincaram a tarde toda. A cobra ensinou o sapo a rastejar e subir nas árvores, e o sapo ensinou a cobra a pular. Eles se divertiram muito e ao final do dia cada um foi para a sua casa, prometendo se encontrar no dia seguinte. Né? Então a gente tem aqui uma das características do texto ficcional, né, que trabalha com elementos que às vezes não são possíveis de se verificar na prática do dia a dia. Né? Não é comum a gente pensar que o sapo possa, de repente, aprender a rastejar como a cobra e que a cobra possa pular como o sapo. Né? A gente nunca viu isso acontecer, então até o presente momento isso seria uma situação irreal, não teria verossemelhança com a realidade. Mas dentro de um texto ficcional, dentro de um texto literário, né, no caso de uma lenda, né, as lendas elas têm esse caráter mítico, esse caráter imaginário e irreal, então isso é possível, né, por se tratar de um texto ficcional. Vamos fazer aqui um momento de reflexão sobre o conflito do enredo. Então convido vocês a reler comigo mais esse fragmento aqui. Releia o fragmento do texto e assinale a alternativa correta com relação ao conflito presente nesse enredo. Quando o sapo encontrou sua mãe, contou o que tinha acontecido, que conheceu uma cobrinha e ficaram amigos. Sua mãe não gostou e falou: "Você devia saber que a família da cobra não é legal. Eles são venenosos. Não quero mais que brinque com cobras e nem rasteje por aí." A cobra, quando chegou em casa, mostrou à sua mãe que sabia pular e disse que foi o sapo que a ensinou. Sua mãe também não gostou e disse: "Nós, cobras, não temos amizade com sapos. Eles servem apenas como comida. Não quero que brinquem com sapo e pare de pular." E agora, qual desses momentos aqui, quais frases ou qual frase indicaria para a gente o conflito que gera toda a situação desconfortável ao longo dessa lenda? Vamos para o exercício 4? Então, vou pedir para vocês assinalarem a alternativa que esclarece o conflito gerado no enredo. Alternativa A, o fato da mãe do sapo não gostar que ele rasteje. B, o fato da mãe da cobra não querer que ela pule. C, o fato de ambas as mães se posicionarem contra a amizade deles. Ou D, o fato das mães concordarem com a mudança de comportamento de seus filhos. Um tempo para vocês fazerem esse momento de reflexão e assinalar uma das alternativas.
Retornando então, pessoal, então quem conseguiu captar ali que a alternativa correta é a letra C, né? Parabéns, conseguiu aí fazer uma correlação de sentido, né, com relação a como a gente identifica o conflito gerado numa narrativa. Então a letra C diz lá, o fato de ambas as mães se posicionarem contra a amizade deles, né? Foi esse o elemento desencadeador do conflito nessa narrativa. Né, no enredo, lembram? O enredo é a história, a sucessão de acontecimentos, como os fatos ocorrem, a gente chama de enredo numa narrativa literária. Então, geralmente as narrativas, elas têm conflitos, né? Elas apresentam um conflito para o leitor também ficar ali sendo estimulado a fazer a leitura até o final para ver como que vai ocorrer o desfecho, né? Como que se resolve o conflito dentro de uma história, dentro de um enredo. Então, quem conseguiu captar e assinalar a C, muito bem. Vamos fazer agora a leitura de mais uma lenda, certo? A lenda da galinha d'Angola. Não sei se vocês já conhecem. Se não conhecem, convido vocês a ler comigo. E se já conhecem, vamos reler. Essa é uma lenda que conta como a galinha d'Angola foi criada. Conta-se que há muito tempo as aves viviam todas juntas, no mesmo ambiente. Mas, aos poucos, foi crescendo o sentimento de inveja entre elas e a convivência ficou muito difícil. O pássaro mais invejado era o melro. O macho tinha uma aparência muito bela, com bico alaranjado e penas negras. Já a fêmea tinha o corpo em tons de preto e pardo claro e a garganta esbranquiçada. Todos queriam ser bonitos como essa espécie. O melro sabia que era muito bonito e invejado e prometeu aos outros pássaros que usaria seus poderes mágicos para transformar suas plumagens em brilhantes tons de negro se todos eles o obedecessem. Entretanto, nem todos os pássaros foram obedientes. Melro então ficou muito bravo e alterou as características das espécies das aves. Sendo assim, a galinha d'Angola foi transformada em um animal magro, com uma fraqueza constante. Seu corpo tornou-se pintado assim como o do leopardo. Dessa maneira, o leopardo devoraria a galinha d'Angola, pois não suportaria ver outro animal tão belo como ele. Essa foi a lição que a galinha d'Angola recebeu por sua inveja. Interessante, pessoal? Então, a gente fica aí com a leitura de mais essa lenda, né, para a gente se apropriar ali de como que se ocorrem os elementos míticos nesses textos literários. Eu agradeço imensamente a participação de todos vocês. Na aula de hoje, então, a gente fez a leitura de lendas africanas, né, identificamos finalidade de textos desse gênero, a inferência do sentido de palavras ou expressões e fizemos a interpretação com o uso de materiais diversos, no caso, as imagens. Seguem ali as referências para estudos, para aprofundamento, caso vocês tenham interesse em conhecer mais lendas. Agradeço a participação e continuem em casa se puderem.